Olá, meus estudantes queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos o estudo da termoquímica, que é uma das áreas mais importantes da química no ensino médio. De fato, a termoquímica, ela estuda tanto a energia ou calor liberado ou absorvido por processos ou fenômenos físicos e por processos ou fenômenos químicos. Então, nessa aula, nós veremos as mudanças de estado físico e como que a energia varia nessas mudanças, e a gente vai estudar também nas reações químicas como que a energia ela muda nas reações químicas, né? Então, mas como é que a gente mede essa quantidade de energia? A gente pode medi-la em caloria, em quilocaloria, em joule ou em quilojoule, né? Qual que é a medida mais comum? Geralmente a gente mede em caloria, mas eu também posso medir em joule. E eu tenho aí na tela uma forma de conversão, onde uma caloria equivale a 4,18 joules. Nós podemos trabalhar com quantidades de energias maiores, ou seja, 1000 vezes mais do que essas duas que eu acabei de falar. Então, eu posso trabalhar com quilocaloria, né, que equivale a 1000 calorias. Ou eu posso trabalhar com quilojoules, que equivale a 1000 joules. E para converter quilocaloria em quilojoule, também eu uso a conversão em 4,18. A definição de uma caloria, né, assim, grosso modo, é a quantidade de calor. Mas é quantidade de calor para quê? Então, a gente criou um parâmetro na qual uma caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, a gente usa isso como referência para medir a quantidade de calor em mudanças de estado físico e em reações químicas, tá? No nosso dia a dia, aonde que a gente observa essas energias, né, circulando? Então, quando a gente vai fazer um café de manhã, tem que esquentar a água, né? Ou quando você vai, por exemplo, ingerir um alimento em que você quebra as ligações desse alimento. Então, a gente tem esses processos assim inseridos no nosso dia a dia, uma forma muito comum, né? Que a gente não costuma se dar conta, mas a gente vai estudar isso agora, né? Então, por exemplo, a gente tem aí nessa imagem grupos alimentares, né? Então a gente tem aí os carboidratos, nós temos as proteínas. Então, quando a gente vai ingerir esses alimentos, é porque a gente está precisando de energia. Então, quando nós nos alimentamos, nós estamos quebrando as ligações das substâncias químicas que tem nesses alimentos e aí nós absorvemos essa energia. Se a gente for pegar toda a nossa alimentação, ela é dividida em grupos alimentares, né? E tem as suas quantidades de energia. Então, hidratos de carbono, proteínas, gorduras e por aí vai. Então, quando a gente se alimenta, né, dessas substâncias, a gente está, na verdade, quebrando as ligações das substâncias químicas, como eu já disse, que compõem esses grupos, né? E nessa quebra de ligação, a gente absorve energia e é isso que mantém a gente de pé, né? Bom, nesses processos de energia, nesses fluxos de energia, a energia, né, ela pode ser absorvida ou ela pode ser liberada. Quando a energia é absorvida, a gente fala que o processo é endotérmico. Então, mudanças de estado físico podem ser endotérmicas por absorção de energia. Assim como reações químicas, para ocorrerem, precisam absorver energia. Também são reações químicas endotérmicas. Por outro lado, nós temos processos de mudanças de estado físico e que são exotérmicos. Então, mudanças de estado físico que liberam energia, que são, então, exotérmicos, como eu disse. E reações químicas, que também, quando ocorrem, elas vão liberar energia e, portanto, elas serão exotérmicas, tá? A gente tem aí alguns exemplos, né? Então, por exemplo, quando você queima uma vela, ela está liberando calor, né? Quando você tem a queima de um combustível, ele também vai liberar calor. Então, são processos exotérmicos, processos de liberação de energia.
Agora, processos endotérmicos é aquele que você precisa fornecer energia para ele poder ocorrer. Então, para você, por exemplo, ferver uma água, você tem que mandar energia para ela, né? Então, a gente põe lá no fogão, quando a gente quer ferver água, não numa chaleira, e aí você vai ligar lá o bico de gás e vai fornecer energia térmica. Então, a ebulição da água, para ela ferver, ela precisa absorver energia para ela entrar em ebulição. Por isso que é um processo endotérmico. É a mesma coisa, você tira o gelo lá do congelador, né? O gelo, para se fundir e virar água líquida, ele também precisa absorver energia, tá? Então, se trata também de um processo endotérmico. Processos exotérmicos, então, eles ocorrem com liberação de energia. E a gente tem um gráfico aí do lado, no qual você também pode ter uma dissolução exotérmica, no qual você pega uma substância química e você vai dissolvê-la na outra, né? Você vai tornar essas duas substâncias, vai fazer uma mistura homogênea, por exemplo, de duas substâncias diferentes. Então, no caso de uma dissolução exotérmica, a solubilidade dela, ela diminui com o aumento da temperatura, como está mostrando aí no gráfico, né? Que é diferente de uma dissolução endotérmica. Quando ela precisa absorver energia para ela dissolver, né? Então, você tem aí um aumento de solubilidade conforme aumenta a temperatura. E em se tratando de mudanças de estado físico, então, como eu me referi agora há pouco, né, na ebulição da água, então você precisa fornecer energia para a água entrar em ebulição. Então, se você pegar água no estado sólido, que é o gelo, né, então, se você aquecer esse gelo, a água vai virar líquido, né? A água sólida vira água líquida, é um processo de fusão. Então, a fusão é um processo de absorção de calor, é um processo endotérmico. Se você pegar essa água líquida e aquecê-la para ela entrar em ebulição, ela vai passar por um processo de vaporização. E esse processo de vaporização também é endotérmico, tá? Se você pegar um gelo seco, que é gás carbônico sólido, colocar na sua mão, o calor da sua mão é suficiente para sublimar esse gelo seco. Então, o gás carbônico sólido vira gás carbônico gasoso. Então, nesse processo de sublimação, você está transmitindo energia da sua mão para o gás carbônico. Então, é um processo endotérmico também. Então, processos de fusão, sublimação e vaporização, eles precisam de energia para ocorrerem. Então, eles são endotérmicos, porque eles absorvem calor. Agora, o contrário, né, quando uma substância química está no estado gasoso e vai para o estado líquido, para ela se condensar, ela precisa liberar aquela energia que ela absorveu. Então, aí o processo ocorre com liberação de calor e é exotérmico. A mesma coisa, uma substância líquida, para virar sólida, ela também precisa liberar o calor absorvido. Então, no que ela vai passar pelo processo de solidificação, então esse processo também é exotérmico, tá? Assim como a ressublimação, que é a volta, né, do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Então, esse processo também é exotérmico, tá? Todos esses processos que eu me referi agora, por último, eles ocorrem com liberação de calor. Um processo químico, para poder ocorrer, a gente vai ver depois, né? A gente estuda em cinética química. Existe uma série de condições, né? Mas a condição mais básica é que se tenha uma certa quantidade de energia. Essa energia, ela está contida, no momento inicial, nas ligações químicas. Então, a gente tem aí no exemplo gás hidrogênio reagindo com gás iodo. Então, H2 reagindo com I2. Nas ligações químicas entre hidrogênios e entre iodo, né, tem uma certa quantidade de energia. Então, quando eles vão se chocar, né, para a reação poder ocorrer, então essas energias das ligações elas vão interagir e a gente diz que a reação ela vai atingir um estado de complexo ativado. O estado de complexo ativado é onde a energia é máxima, tá? E depois, quando a energia atinge esse ponto máximo na reação, é que efetivamente vai formar o produto. Então, o produto se forma,
a gente tem aí 2 moléculas de HI, que é o ácido iodídrico, né? Então, para esse produto ser formado, então a reação química ela tem que passar primeiro pelo estado de complexo ativado, que é um estado de energia máxima. Nesse estado de energia é quando se rompem as ligações e os elementos trocam lá de lugar, né, com os outros elementos, e eles conseguem formar os produtos, tá? A gente pode observar isso nesse gráfico, em que a gente tem a energia envolvida pelo caminho da reação, que a gente pode traduzir por tempo, né? Então, seria ao longo do tempo que a reação está ocorrendo, como é que varia a energia? Então, no início, você tem os reagentes lá, um olhando para a cara do outro e assim, sem reagir. Então, aquela quantidade de energia dos reagentes ela é estável. Vê que é uma linha, né, constante. Por quê? Porque ali só está representada a energia das ligações dos elementos que compõem os reagentes. Para essa reação poder ocorrer, geralmente a gente precisa mandar um pouco lá de energia. Então, aí, essa energia que a reação precisa, ela vai absorvendo até se atingir um estado de complexo ativado. No estado de complexo ativado é quando a reação ela tem energia suficiente para romper as ligações entre os reagentes e a energia efetivamente ocorrer, né? A reação efetivamente ocorrer. E você percebe que tem uma linha subindo aí que está escrito EA, que é a energia de ativação. Então, é a energia necessária para que os reagentes reajam. Então, os reagentes ficam lá um olhando para a cara do outro, aí você começa a mandar energia, os reagentes vão absorvendo essa energia e a reação, então, atinge esse estado de complexo ativado. Nesse estado, a reação efetivamente começa a ocorrer. E aí a gente percebe uma descida ali naquele gráfico, né, a partir do ponto do complexo ativado, onde a energia é máxima, então a energia vai diminuindo até se atingir a energia estável, que é quando os produtos são formados, tá? A gente tem aí um exemplo prático em que o gás metano, CH4, está reagindo com 2 moléculas de gás oxigênio, 2O2. Para essa reação poder ocorrer, ela precisa de uma quantidade de energia. Ela já tem uma quantidade de energia, né, que está ali denominada 965 kJ por mol. Essa energia que tem ali nos reagentes, ela é devida às ligações químicas que estão presentes no CH4 e nas 2 moléculas de 2O2. Só que para essas 2 substâncias reagirem, você precisa meter o louco lá e colocar um pouco de energia. Então você percebe que o gráfico ele começa a subir, né? Ele vai subindo ali a energia até atingir 1.215 kJ. Então essa é a energia necessária para que a reação se inicie. Então, aquele ponto de 1.215 kJ é o complexo ativado. Então, é o ponto onde a reação atinge a energia máxima necessária para que ela ocorra. A partir daí, a reação começa a ocorrer, os elementos estão trocando de lugar e aí a quantidade de energia vai decaindo. No caso aí, né, ele vai formar CO2 e H2, percebe que a linha, perceba, né, que a linha vai lá para baixo, né? Em 75 kJ. Então, por mol. Então, o que a gente está vendo aí? Que nos reagentes havia 965 kJ por mol, que era a energia das ligações. E quando se forma o produto, 75 kJ por mol. A energia não diminuiu? Então, para onde que foi essa energia? Ela foi liberada, então essa reação é exotérmica. Então, quando você vê um perfil como esse, né, que a energia sobe e depois a energia despenca lá para baixo, né? Então, os produtos eles vão ter menos energia do que os reagentes. Sinal de que essa diferença ela foi liberada para o sistema. Então, na verdade, aí se trata de um processo exotérmico, tá? Nesse slide, o que a gente está vendo? É um perfil de uma reação química endotérmica. Então, nós temos ali a reação entre H2 e I2. Então, uma molécula de H2 e uma molécula de I2. Percebe que ali você tem uma linha reta, que é a quantidade de energia que os reagentes têm.
tá? Essa quantidade de energia, a gente pode chamá-la também de entalpia. Então, a entalpia ou energia, eu posso representá-la pela letra H. Então, ali no eixo Y, né, onde tem ali a entalpia, a gente está vendo HR, que é a entalpia de reagentes. Então, eu simbolizo a energia, né, na letra H, porque, na verdade, a gente está simbolizando a entalpia. Entalpia e energia, praticamente a mesma coisa, tá? Então, a gente representa por entalpia. Aí, você percebe que tem uma linha tracejada subindo ali na diagonal. Então, para a reação poder ocorrer, ela está absorvendo energia até que se atinja o estado do complexo ativado e se forme o produto, tá? Aí, nesse caso, eles estão representando já direto a energia do produto. Nesse caso, não está representado nem o complexo ativado e nem a energia de ativação. Mas o que nós temos aí? A variação de entalpia entre o reagente e o produto formado lá em cima, duas moléculas de HI. Percebe que a variação de entalpia ela é positiva. Isso significa o quê? Que a energia foi absorvida. Então, ele absorveu energia, né? A reação química absorveu energia para ela poder formar o produto, né? Então, se a energia absorvida é positiva, a energia liberada será negativa, que a gente vai ver logo depois, tá? A energia ou entalpia, ela também está presente nas ligações químicas. Então, eu tenho aí uma ligação química representada com as suas fórmulas estruturais, né? Então, eu tenho ali em cima um composto, né? Então, tem dois carbonos ligados por uma ligação dupla e cada carbono está ligado em hidrogênios por uma ligação simples. Percebam que essas ligações elas são tabeladas. Nós conhecemos a quantidade de energia em cada uma dessas ligações específicas. E o que eu posso fazer? Eu posso somá-las e fazer o cálculo da energia da reação com base, ou da entalpia, né, da reação, com base nessas energias de ligação. A gente vai ver isso mais para frente em energia de ligação. Então, eu estou mostrando aqui só para vocês saberem que existe, né? Então, ali, ó, você está vendo que ele está reagindo com esse composto inicial, com H2. H2 é hidrogênio ligado no hidrogênio. E ele tem uma quantidade de energia também definida. E forma o produto com as suas ligações. E aí a gente conta, né? A gente verifica os tipos de ligações, conta o número de ligações e a gente consegue estabelecer a quantidade de energia também no produto. Aí você fala, tá, e a gente faz o que com isso? A gente calcula essa variação de energia entre reagente e produto, né? E a gente consegue conhecer a energia envolvida na reação química, tá? Eu me referi a vocês, né, como o processo exotérmico, que sendo aquele processo em que ocorre liberação de calor, tá? Então, todo o processo de liberação de energia a gente chama de processo exotérmico. A gente tem aí uma equação no qual a água líquida está se transformando em água sólida, tá? Então, isso aí é um processo de solidificação. Então, nesse processo de solidificação, a gente observa a liberação de energia, né? Ele está liberando 7,3 kJ, portanto, é um processo exotérmico, tá? Como está aí enfatizado nessas linhas vermelhas aí que eu coloquei, tá? Agora, por outro lado, você pode ter um processo em que ocorre absorção de calor. Percebam que esses processos, exotérmico e endotérmico, eles podem ser tanto físicos, numa mudança de estado físico, como eles podem ser químicos, como está mostrado aí numa equação química. Então, a gente tem aí óxido férrico, né? Ele está reagindo com 3 átomos de carbono e ele precisa absorver energia para que isso ocorra, né? Então, ele está absorvendo energia, ele está absorvendo 4.915, não, 491, né, 0,5 kJ. Então, esse processo é de absorção de energia, tá? Portanto, é um processo endotérmico, tá?
Bom, eu já falei rapidamente, né? Mas a entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida em um sistema. A gente pode simplificar e dizer que, na verdade, a entalpia é a própria quantidade de energia, tá? Mas, professor, por que a gente já não fala energia de uma vez? No caso da termoquímica, a gente procurou usar um termo específico, que é a entalpia, tá? Mas, na verdade, ela quer dizer, na verdade, né, a quantidade de energia. E como é que eu calculo a energia ou a entalpia envolvida num processo, né? Seja ele físico ou num processo químico, né? Principalmente no processo químico. Eu calculo pela entalpia final menos a entalpia inicial. Então, numa reação química, a entalpia final é a entalpia de produto. E eu vou descontar da entalpia inicial, que é a energia contida nos reagentes, tá? Então, em processos exotérmicos em que a energia é liberada, ela sempre será negativa. A variação de entalpia é sempre negativa, porque essa variação de entalpia, ela sempre é a entalpia de produto menos reagente, né? Se o sistema está liberando, né, se a transformação, desculpa, está liberando energia, então o ambiente em volta, o sistema ao redor, ele se aquece, porque o processo de transformação físico-químico está liberando energia, tá? Como que eu represento isso num gráfico, né? Então, eu tenho um gráfico ali que tem a variação de entalpia, ou energia, pelo caminho de reação, né? Então, quando eu vou representar o reagente, eu sempre represento o reagente na linha de cima. Por quê? Porque a energia vai cair, porque ela vai ser liberada. Então, o produto eu sempre represento na linha de baixo, tá? Então, processos exotérmicos, o gráfico de entalpia, o reagente é sempre em cima e o produto é sempre embaixo. E veja que a energia está diminuindo, né? Porque ela está sendo liberada e a variação de entalpia é negativa, tá? Mas, professor, por que a entalpia é negativa, né? Porque, na verdade, existe, né, uma diferença aí. A gente está fazendo o produto menos reagente. A quantidade de energia do reagente é maior que a do produto. E como você calcula pela diferença de produto para reagente e produto é menor, então a entalpia sempre será negativa. Não se esqueça que lá aquele gráfico que eu mostrei lá atrás, né? Lembra do gás metano reagindo com as duas moléculas de gás oxigênio? A energia ela despenca, ela vai cair, né? Então, nesse processo de queda, ela diminui. Então, se você fizer produto menos reagente, ela vai dar negativo, tá? No caso de processos endotérmicos, é diferente, na verdade é o contrário, né? Eu vou representar os reagentes na linha de baixo e os produtos sempre na linha de cima. Por quê? Porque os reagentes precisam absorver energia para formar os produtos. A energia de produto sempre será maior do que a energia dos reagentes. Então, se você fizer final menos inicial, ela sempre será positiva, tá? Como o ambiente, o processo, desculpa, a transformação, ela precisa absorver energia, então ela absorve energia do entorno. Então o ambiente se esfria, tá? Porque o processo está precisando de energia, então ele vai pegar a energia ali ao redor. Então, se a gente olhar aí o gráfico, né, a gente vai ver sempre na linha de baixo o reagente e sempre na linha de cima o produto, porque ele está absorvendo energia. E a variação de entalpia sempre será positiva em processos endotérmicos, sempre será maior do que zero, tá? Eu posso representar as equações termoquímicas por meio, né, de uma equação no qual eu coloco o processo de transformação, seja ele físico ou químico, represento ele por meio de uma equação e na frente da equação eu coloco a quantidade de energia envolvida. Na verdade, a variação de energia, né, ou variação de entalpia. Lembra, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando eu represento os dois juntos, eu chamo isso de equação termoquímica, tá? Então, a equação termoquímica é onde eu represento a transformação físico-química, né? Junto com a quantidade de energia absorvida ou liberada, tá?
Então, a gente tem aí o primeiro processo, né? O gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando água sólida, formando gelo, tá? Então, você tem aí uma certa quantidade de energia envolvida, né? No caso aí, o processo é exotérmico, porque a energia é liberada. Ali embaixo, na segunda equação, você tem uma outra equação termoquímica, só que aí, no caso, os reagentes são os mesmos, mas está formando água líquida. Perceba que a quantidade de energia difere um pouco, assim como na terceira equação, em que a gente tem um processo de formação de água na forma de vapor, tá? Então, essas três equações representadas aí são equações termoquímicas, tá? Aqui a gente vai ver que, né, que é o estado padrão de uma substância é a fase mais estável que ela existe. Então, uma substância química, qual que é o estado padrão dela, né? Que ela está mais estável? Uma atmosfera de pressão e uma temperatura ambiente, geralmente 25 graus Celsius, tá? Então, a gente chama isso, né, de essa quantidade de energia que essa substância vai ter nessas condições, a gente chama de entalpia padrão. Né? Então, para todos os componentes químicos envolvidos numa reação, sejam eles reagentes, sejam eles produtos, nessas condições, a uma atmosfera e a temperatura ambiente, geralmente 25 graus Celsius, a gente diz que esses componentes têm uma entalpia padrão. Tá? E com essas entalpias padrões, eu consigo calcular a variação de entalpia da reação. Essa entalpia padrão eu represento por ΔH0, que é aquela bolinha ali em cima, né? Então, quando eu estou calculando o ΔH0, que são as energias de cada reagente ou produto, eu estou admitindo essa condição específica, tá? Uma atmosfera de pressão e temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu vou calcular a variação de entalpia padrão da reação. Então, eu vou representá-la também por ΔH0. Mas isso só se eu trabalhar nessas condições, tá? Então, só para a gente poder fixar bem, nos processos endotérmicos, a energia do sistema aumenta porque a energia será absorvida, enquanto no processo exotérmico a energia diminui do reagente para o produto porque ela será liberada, tá? A gente tem aqui um gráfico, né, em que está representadas as mudanças de estado físico. Então, lá embaixo a gente tem a água sólida, ali subindo um pouquinho a água líquida e um pouquinho acima a água na forma de vapor, tá? Se a gente for ver, para a água passar do estado sólido para o estado líquido, ela precisa absorver energia, tá? Então, o ΔH, ou a variação de entalpia, referente à mudança de estado físico, né, de fusão, ela será positiva, porque ele tem que absorver energia. Da mesma maneira, se a gente passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, tem que ocorrer absorção de energia. Lembra que quando ocorre a absorção, o reagente é embaixo e o produto é em cima. Ou melhor dizendo, que nem aí é estado físico, né? Mudança de estado físico, o estado inicial é embaixo e o estado final é sempre em cima, porque a energia está sendo absorvida, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, né? Aí a gente pegou a primeira fusão, depois a vaporização. E a sublimação, que é a passagem direto do sólido para o vapor, também ocorre sobre absorção de calor. Então, essas três linhas azuis que estão subindo aí representam processos endotérmicos. Então, o estado inicial, lembra disso, é sempre embaixo e o estado final é sempre em cima, porque a energia é absorvida, tá? Agora, se a gente for fazer o caminho contrário, então a energia vai ser liberada, que são os processos exotérmicos. Lembra que eles valem tanto para a mudança de estado físico quanto para reações químicas, tá? No caso aí, a gente está vendo as mudanças de estado físico, então ele está indo do vapor para o líquido, a gente chama isso de liquefação, e a energia é negativa porque ela está sendo liberada, tá? E aí a mesma coisa com a solidificação e a mesma coisa com a ressublimação, tá? Então, essa parte inicial de termoquímica nós encerramos aqui.
E fique atento aí às próximas aulas, no qual eu continuo a nossa viagem pela área de termoquímica, tá bom? Um abraço a todos.